Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vocês não vão ver o meu rostinho, mas hoje eu vou trazer um aulão muito legal sobre a ferramenta Fontes. Vou trazer tudo o que essa ferramenta pode te proporcionar. Vou te ensinar a baixar fonte, escolher fontes. Então não perde essa aula, já dá o like aqui para mim, se inscreve no canal e bora para nossa aula. E agora nós vamos ver sobre esta ferramenta aqui, olha, sobre a ferramenta de texto. Antes, deixa eu só mostrar para vocês o que essa ferramenta aqui faz. Ela é uma ferramenta de anotação. Então, eu consigo abrir ela e fazer alguma anotação aqui dentro dela. Por exemplo, o nome da fonte, para eu não esquecer, ou algo que eu tenho que fazer no meu arquivo, que eu vou deixar para depois e não quero esquecer. Então, eu posso fazer a anotação aqui e é um lembrete, tá bem? Então, só para vocês entenderem o que significa essa ferramenta. Então, é a minha ferramenta de texto. Quando eu habilito ela aqui e venho aqui para a minha área da folha, do papel, ela transforma para essa chavinha. Aliás, em qualquer lugar, não só aqui na folha. Eu posso soltar em qualquer lugar a minha ferramenta. Mas vamos lá. Quando eu habilito ela, quando eu clico aqui na onde eu quero que ela escreva, abre essa chavinha. E aqui, a partir daqui, eu posso digitar o meu texto. Papelaria personalizada. Essa barrinha aqui é a área que limita o tamanho da minha caixa de texto. Então, vamos deixar assim. E aliás, quero uma do ladinho da outra, assim. Então, aqui tá o meu texto. Aqui ele não tá selecionado, para eu conseguir alterar ou editá-lo, é só clicar 2 vezes. Se eu clico uma vez, eu seleciono, eu consigo mexer, movimentá-lo, aumentar. Lembra lá da distorção que nós aprendemos? Então, e se eu der 2 cliques aqui na minha palavra, eu consigo ainda editar o meu texto. Aqui eu posso alterar a cor, a fonte do meu texto. Tem que estar selecionado sempre. Aqui eu altero a fonte, aqui eu altero também o contorno dele, eu deixo sem. E quando eu começo a utilizar essa ferramenta aqui, eu tenho ainda, quando o meu texto está selecionado, aqui em cima eu tenho todas essas ferramentas também de edição do meu texto. Então, aqui eu consigo trocar a fonte do meu texto, o tipo de fonte do meu texto. Então, aqui, olha, essas ferramentas, essa aqui é para deixar a minha fonte em negrito. Percebam que ela tá, e essa aqui itálico, só que percebam que elas estão desabilitadas. Isso é propriedade da fonte. Essa fonte não deixa eu usar essas duas ferramentas. Por exemplo, essa aqui, ela já me deixa usar, que é de sublinhamento. Essa daqui é de alinhamento do texto, né? Se eu quero que ela alinhe à esquerda, centralizada, alinhe à direita. E aqui, vou mostrar para vocês, se eu coloco uma outra fonte, por exemplo, uma Arial, que é uma fonte básica, ela já me permite usar essas funções, olha lá. Vou deixar a minha fonte com uma característica diferente. Bom, além, né, de usar essas ferramentas por aqui, eu ainda tenho nessa lateral aqui esse outro azinho, que também tem, além de ter estas ferramentas aqui, ainda tem outras funções. Então, aqui a mesma coisa, eu consigo escolher a fonte do meu texto, consigo aqui alinhar as outras funções todas, tá vendo, ó?
Aqui se eu quero que ele fique deitado. Aqui também tem as opções de alinhamento. Aqui é sobre o espaçamento. Se eu quero o espaçamento entre linhas, então, por exemplo, se aqui embaixo eu tiver mais texto, então aqui eu trabalho com o espaçamento das minhas linhas. E aqui com o espaçamento das letras, olha lá. Deixa eu apagar aqui para ficar limpo. Bom, as nossas letras, a fonte aqui dentro do Silhouette Studio, ela serve tanto para a gente colocar nome nos nossos personalizados, mas também há muitas pessoas que imprimem e recortam as letras individuais para topos de bolo. Então é sempre por aqui que a gente vai fazer isso através das linhas de corte e do print and cut, né? A gente imprime e corta, ou também eu posso imprimir só o formato da minha letra num papel Color Plus, por exemplo. Olha aqui, né? Aí eu envio aqui para corte. E aqui eu tenho a linha de corte para fazer o corte dessa minha letra. É lógico que essa não é uma letra simples para corte, isso foi só mesmo para vocês entenderem, tá? Existem letras melhores ou configurações mais avançadas que me permitiriam cortar essa fonte sem que ela cortasse ou quebrasse na hora de tirar da base. Bom, aqui, como vocês viram, eu já tenho algumas fontes, tenho fontes padrões do computador e também tenho fontes que eu já baixei da internet. E algumas pessoas não sabem como baixar fonte ou têm dificuldade. E além disso, o Silhouette Studio, ele tem digamos, não é um defeito, mas é diferente dos outros programas de edição, que ao contrário dos outros, quando a gente baixa a fonte da internet, os outros programas eles já reconhecem automaticamente a fonte. Então, se eu for lá no site baixar a fonte, ela já aparece aqui nos outros programas. No Silhouette Studio, ele só vai reconhecer a fonte e trazer a fonte para cá se eu fechar e abrir de novo. Ele só faz a leitura de novas fontes quando eu fecho o programa e abro novamente. Então, aí a minha fonte vai aparecer aqui. Então, eu vou fazer com vocês esse procedimento. Nós vamos baixar uma fonte agora. Eu já vou aproveitar e mostrar para vocês os sites que eu uso, como que eu baixo. Não é nada difícil, tá? Então, vamos aqui. Olha aqui, eu já estou dentro do site da fonte aqui. É um dos sites que eu mais uso, ou esse ou o Netfonts. Mas é só você digitar aqui no Google, baixar ou não, colocar assim, ó, fontes gratuitas. Ó, grátis. Ó, aparece ele aqui, o da fonte grátis. Então, é o que eu mais uso, é o da fonte e o Netfonts, tá bom? O restante eu nunca usei, porque tudo que eu preciso eu encontro nesses dois sites. Mas voltando aqui para o nosso da fonte. Aqui você consegue encontrar fontes por temas, por autor, de repente, aí tem o fórum também, que você consegue falar sobre as fontes, e você consegue enviar uma fonte aqui para esse site. Mas enfim, a gente vai focar aqui, ó. Você consegue achar as fontes por ordem alfabética, ou se você já sabe o nome da fonte que você quer, você pode digitar aqui. E ela já aparece aqui. Essa é uma das minhas fontes favoritas e é uma das fontes mais usadas para os nossos personalizados, que é a Amarilo. Já fica aí uma dica. Mas essa fonte aqui eu já tenho no computador. Então, você consegue pesquisar aqui pelo nome da fonte ou ir passando fonte por fonte aqui, para ver se você encontra uma fonte que você gosta. Percebam aqui que já tá a papelaria personalizada, porque eu tava mexendo aqui antes. E é aqui, ó, aqui tem um preview, você consegue digitar o nome, ó, olha aqui, por exemplo, aqui tem um Alice 8 que eu já pesquisei aqui também. Por exemplo, se eu colocar Alice 8 aqui e enviar, eu consigo ver
nas fontes já, antes de baixar, como é que vai ficar o meu Alice 8. E por que é legal a gente colocar a escrita e um número, né? Porque geralmente a gente usa no topo de bolo, então é legal a gente ver se essa fonte vai funcionar para o que a gente precisa, tá bem? Então aqui, ó, eu consigo pesquisar. Mas vamos lá deixar meu papelaria personalizada aqui, papelaria lucrativa, na verdade. Papelaria lucrativa. Pronto. E aí, também dá pra gente pesquisar por tema, que eu gosto muito. Quando eu não tenho, assim, uma coisa muito específica, eu gosto de vir por tema. Por tema, aqui, ó, tem cartoon, então você consegue ver letras, assim, mais divertidas, que aparecem nos desenhos. Umas coisas um pouco mais divertidas mesmo, ó, Super Mario, Kawaii, entre outras. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó, que tem caligrafia, tem a handwriting, que é a escrita à mão, né, no caso. Olha aqui, tem umas letras bem legais. Olha que bonita essa. Enfim, tem muitas fontes aqui, daí vocês vão pesquisando. Sempre reserve um tempo antes das suas criações. Então, por exemplo, você nunca trabalhou com criação, está começando agora, reserva um tempo aí, 1 horinha, e pesquisa a fonte, já baixa, já instala, para você não ter que ficar fazendo isso no meio do teu projeto. Vamos ver aqui. Uma fonte para a gente baixar bem bonita, para o nosso projetinho aqui da aula. Aqui, que bonitinha essa aqui. Aqui, gostei dessa aqui, Painter. Então, eu venho aqui em Download. Percebam que ela já baixou aqui. A maioria das fontes, ela baixa em zip. Daí, aqui no meu caso, ela já liberou o arquivo para mim. Senão, era só eu clicar 2 vezes aqui. Que ela já liberava. Então, aqui tá a pasta. Isso daqui, geralmente, é igual para Mac ou para Windows. É muito parecido. Eu clico aqui nesse arquivo e ele vai instalar a fonte no meu computador. Aqui, já tá a fonte, ela instalou na variação regular. E pronto. E aí, o nome, então, da minha fonte é Painter, certo? Então, se fosse aqui nesses programas aqui que eu uso também, ela já apareceria automaticamente lá dentro. Mas percebam que se eu for aqui, ó, e digitar o nome da minha fonte, Painter, não tem, tá vendo? Ó, e nem aqui perto do meu P não tem. Ela deveria estar por aqui, mas ela não está. Então, nesse caso, como eu baixei agora, eu vou ter que desligar fechar o meu Silhouette Studio. Eu não vou salvar, porque é só uma letra, mas enfim, você teria que salvar aí o seu projeto e abrir novamente o Silhouette Studio. Prontinho, já abri aqui de novo o programa. Agora eu vou mostrar aqui para vocês que a nossa fonte, quando eu fechei e abri, ela já entrou aqui. Então, olha aqui, a minha fonte já apareceu aqui. Então, viram, não tem segredo. A única coisa é exatamente isso. Você tem que desligar e ligar o seu computador. Ou, seu computador não, o estúdio. Então, vamos lá. Papelaria lucrativa. Usando aqui a minha fonte. Vou colocar aqui uma corzinha. Também posso aplicar sempre aqui, ó, tudo que é preenchimento e linha, eu posso usar essas opções. Vou achar aqui um rosa mais bonito. Olha aqui, que lindo. Gostei desse. E vou tirar o contorno da minha fonte. Bom, agora, eu também, usando essa ferramenta de fonte, posso também dar outro formato para minha fonte. Vamos aqui pegar um círculo. Abrir ele aqui. Então, vamos supor que eu quero fazer uma etiqueta e eu quero colocar essa fonte no formato de arco. Eu vou selecionar ela, clicando 2 vezes, né? Como se eu fosse editar essa fonte.
Lembrando que, para você fazer esse passo que eu vou te mostrar agora, é importante que o seu texto já esteja conferido, a fonte já esteja configurada, porque depois desse passo nós não vamos conseguir mais editar o texto. Então, por exemplo, eu clico aqui 2 vezes e vai abrir para mim essa chavinha aqui também, essa cruzinha aqui. Eu seleciono, eu seguro ela e eu arrasto para a imagem que eu quero que ela tome a forma. Olha aqui que legal. E é conforme eu vou colocando, ela vai aderindo. Se eu coloco mais para cima, ela pega o formato aqui de cima. E o porquê que eu falei que você já tem que estar com a fonte configurada? Porque nesse passo aqui, eu ainda consigo apagar, escrever, porque ela ainda é uma fonte. Usando essa ferramenta aqui do lado, eu consigo aumentar o arco, diminuir o arco. Enfim, suponhamos suponhamos que aqui está bom, que é isso que eu vou usar. Então, eu deseleciono e olha assim, o que aconteceu aqui? Ela ficou no formato, porém ela grudou na minha imagem. E agora, para eu desgrudar, ela agrupou, ela soldou aqui na minha imagem. E para eu tirar ela daqui, eu vou ter que desagrupar. E nesse momento, a minha fonte deixa de ser fonte e vira e se transforma numa imagem. Então, olha aqui, eu já não consigo mais editar a fonte, a cor eu ainda consigo editar, mas a fonte, se eu tiver escrito errado, eu não consigo mais editar, ok? O tamanho eu consigo, enfim, porque agora ela deixou de ser fonte, agora ela é uma imagem. Então, aí agora aqui eu consigo, por exemplo, editar, como se eu fosse fazer uma etiqueta, mas aí eu não gostei da cor, eu consigo sim alterar a cor, ok? Bom, então essa aula foi uma aula bem completa sobre a ferramenta de texto e suas possibilidades. Isso aqui é muito legal, a gente consegue aderir o formato, qualquer formato, quadrado, redondo, um triângulo, enfim, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Usem muito essa ferramenta, usem a criatividade de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.